Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o Bruno Etiel, fundador da empresa Mestres do Gesso e também fundador desse canal que traz muita informação sobre construção a seco para você. Então vamos iniciar, pessoal, com a parte de drywall, certo? Então vamos lá. Esses dois carinhas aqui são os principais pela estrutura das paredes, beleza? Primeiro a gente tem a guia, certo? Ele é praticamente um U, um desenho de um U, e ele que vai fazer todo o contorno da nossa parede, tanto na horizontal, tanto na vertical. Isso dependendo do instalador, mas a princípio a gente pode sim usar a guia também na vertical, mas somente nas extremidades das paredes, quando são fixadas em outras paredes, beleza? Então vamos lá. E esse outro aqui é o montante, beleza? Ele também é um desenho como U, porém ele tem essas duas abinhas dobradas aqui, que são os enrijecedores, beleza? Isso é o que vai dar mais sustento quando a gente coloca ele nessa posição vertical e parafusa as duas placas aqui. Então ele tem mais resistência quando a gente pressiona ele para o lado, beleza? Então esse carinha aqui é o responsável por segurar a nossa parede na vertical. Aguenta a pancada. Fechou? Pessoal, para ser bem simples nessa explicação, os montantes e guias, eles têm diversos tamanhos, beleza? Isso em questão de largura. Temos o montante e guia também de 48, de 70, de 90, beleza? Esses são os perfis mais comercializados do drywall, certo? Então, tanto guia quanto montante, todos vêm uma barra fixa de 3 metros, ou a gente pode também encomendar perfis quando a gente quer um perfil maior, certo? E agora, ultimamente, as indústrias têm lançado o perfil de 2,70 para quando a gente vai fazer algum serviço em prédios, apartamentos que a gente precisa colocar esses metais tudo dentro do elevador. Então facilita o transporte, principalmente em apartamentos. Então lembrando sempre, a gente tem a guia e o montante para a parede, certo? A guia vai nas horizontais, tanto na parte inferior, parte superior e também nos cantos de parede, beleza? Não canto vivo quando uma parede morre a seco, mas sim quando tem outra parede aqui, a gente fixa ela na outra parede, beleza? Por conta de resistência lateral, certo? E os montantes vão todos na vertical, certo? Lembrando sempre que esse furo aqui é para a gente poder fazer a nossa infra, seja de hidráulica ou elétrica. Então a gente já vem com esse furo aqui, certo? Pessoal, então iniciando a partir do forro, esse carinha aqui é a tabica, beleza? Para quem não conhece, essa é a tabica. Esse é o F530, parece até um montante, só que essa aba dele aqui é menor. Cantoneira 2530. Esse daqui é um suporte multifunção, beleza? Para fazer forro e também contra paredes. Esse é o suporte nivelador, conhecido também como regulador. Esse é o nosso arame. Quando a gente une as peças e também a fixação aqui em cima, ele vira um tirante, beleza? Essa peça aqui é a união de F530. E esse daqui é o nosso suporte nivelador também para montante. E esse daqui também é um perfil multifunção, mas para a gente fazer forro bidirecional, beleza? Como que a gente usa esse sistema? Vamos lá, quando a gente faz um forro com tabica. É muito importante a gente entender que a tabica em si ela não é estrutural, beleza? Então quando a gente vai utilizar ela, aqui está a nossa parede, certo? Então a gente vem e coloca ela nessa posição, beleza? O que vai acontecer? Esse vão aqui embaixo vai virar, esse vão aqui embaixo, ele é específico para dilatação, beleza? Ele tem 2 centímetros aqui, e aí a gente parafusa a placa bem nessa aba de baixo aqui, beleza? Então fixação da tabica aqui nessa aba de cima, e na parte de baixo a fixação da placa, beleza? Então quando a gente usa esse sistema e vem com o nosso F530, o primeiro regulador aqui, ó, ele tem que estar a 30 centímetros no máximo, beleza? Ele pode estar menos, mas não pode estar mais, certo? E aí, quando a gente vai usar a cantoneira 2530, a gente coloca o nosso F530 aqui, beleza? Então, um lado vai na parede e a parte de baixo vem a placa. Então, a gente colocou o nosso F530 aqui. O primeiro regulador tem que estar no máximo
tem que estar no máximo 60 centímetros, certo? E aí, pessoal, quando a gente usa esse outro sistema aqui, esse suporte nivelador, a gente só dobra as duas barras aqui, beleza? Esse fundo aqui é onde vem o parafuso para fixação na laje. E a gente vem com o nosso F530, beleza? E parafusa dos dois lados, certo? Isso consegue diminuir o nosso tamanho aqui entre a laje e o final do F530, beleza? Então o nosso forro consegue ficar menor. No mínimo, pessoal, aí uns 6 centímetros, certo? Então aqui, ó, em vez de eu colocar um regulador, tem dois tipos de regulador, tá? Tem o anão e tem esse outro aqui, ó. O encaixe é muito fácil, beleza? Então, para você ver o tamanho desse para esse aqui, ó, a distância é muito boa, beleza? Então, principalmente para quem quer fazer apartamento e utilizar esse sistema aqui, ganha muito na altura, beleza? Vamos lá, pessoal. Quando a gente faz a nossa parte de estrutura, a gente segue alguns passos. Primeiro, a gente coloca as tabicas em todo o perímetro do nosso forro. Depois, a gente vem com os nossos tirantes, que é esse conjunto completo aqui, beleza? Aqui já tem o parafuso e a bucha. Então, eu coloco isso aqui na minha laje e depois eu regulo esse suporte nivelador aqui, ó. Só apertar as orelhinhas, subir ou descer, beleza? Isso dependendo do nosso nível, certo? E depois que a gente deixou ele no nível certo, a gente vem e encaixa o F530. Olha só como é fácil encaixar o F530. Viu só? Certo? E assim fica a nossa estrutura do forro, quando a gente usa o F530, beleza? E lembrando sempre, ou a gente faz com esse sistema, ou a gente usa esse perfil multifunção aqui, beleza? Para ficar menor o forro. Como eu disse, o primeiro ponto de fixação aqui entre a laje tem que estar no máximo a 30 centímetros de distância da tabica, lembrando que ela não é estrutural, beleza? E aí quando a gente usa a cantoneira, o primeiro ponto aqui de fixação, 60 centímetros. E aí, pessoal, a gente vem com uma outra solução. Principalmente quando a gente tem um telhado de fibrocimento ou um telhado também de telha galvanizada. Enfim, quando a gente tem duas vigas que ultrapassam a distância de 1,20, que esse perfil aqui aguenta, de um para o outro no máximo 1,20, a gente tem que partir para um outro perfil que é um montante de 48, beleza? Então, quando a gente usa o montante de 48, não é nessa posição, certo? Por quê? Porque ele vai acabar perdendo a resistência dele. Quando a gente utiliza ele nessa posição, então essa costa aqui, ó, vai aguentar todo o peso, ela tem mais resistência, beleza? E a parte de baixo aqui é para o parafuso. Então, quando a gente encontra duas placas aqui, tem a aba de 4 centímetros, que fica 2 centímetros para uma placa e 2 centímetros para outra, beleza? Então, quando a gente utiliza esse tipo de estrutura, ele vai até 2 metros de distância para as vigas, a gente faz um encaixe assim, ó. Exatamente assim que fica, beleza? Já vi muita gente fazendo com ele deitado, porém ele acaba perdendo a resistência, certo? Então a gente utiliza ele nessa posição. E aí, quando o vão ainda ultrapassa 2 metros, aí a gente tem mais uma solução, que aí já parte para o montante de 70, beleza? Até 2,30 metros a gente consegue trabalhar com montante de 70 para forro. A partir disso, de 2,30 até 2,50 a gente utiliza esse montante aqui de 90, beleza? Então, quanto maior o vão, maior a espessura aqui da alma do nosso perfil, certo? Então, pessoal, para a gente utilizar esse perfilzinho aqui multifunção, a gente dobra ele aqui, ó, beleza? Ele já tem esses risquinhos aqui de vão, que é onde a gente tem mais facilidade para dobrar, certo? Então, a gente dobrou ele, e ele vem aqui por cima de um F530, beleza? Eu venho aqui e encaixo ele, ó. Encaixou dos dois lados, eu tenho uma estrutura bidirecional, certo? E aí eu consigo correr ele para onde eu quiser, ó. Vai para lá, para cá, certo? Então esses são alguns detalhes do forro, certo? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa é a aula de hoje, a parte de estrutura. Então, pessoal, por favor aí,
começa a seguir aqui o nosso canal, ativa o sininho e também me segue nas redes sociais, pessoal. Mestres do Gesso, beleza? Eu tô aqui por vocês para que o nosso sistema cresça e evolua cada vez mais e mais, beleza? Deus abençoe a todos. Obrigado.